Saiba Mais dessa semana vai tratar de intervenção federal, que é uma medida extrema e temporária que suspende a autonomia do Distrito Federal, estados e municípios. E para falar melhor sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Dr. Fernando Acunha, que é advogado especialista em direito constitucional. Dr. Fernando, quais são então as modalidades da intervenção federal? A intervenção federal ela tem algumas modalidades previstas no artigo 34 da Constituição. O artigo 34 ele fala de 7 incisos, basicamente, só que, na verdade, o que a doutrina tem separado, ela tem tratado a respeito de modalidades diferentes, conquanto o procedimento seja diferente. Então, nós temos algumas modalidades de intervenção federal em que o presidente da República age de ofício, independentemente de provocação de quaisquer órgãos. São as modalidades dos incisos 1, 2, 3 e 5 do artigo 34. Por exemplo, quando há ameaça de invasão estrangeira, quando há ameaça ao pagamento de dívida fundada. Nessas hipóteses, o presidente da República age de ofício. E existem outras modalidades em que o presidente da República age mediante requisição. São as hipóteses, por exemplo, de provimento pelo Supremo Tribunal Federal, de representação interventiva pelo Procurador-Geral da República, casos de violação aos princípios constitucionais sensíveis, ou as hipóteses em que algum dos poderes locais, poder executivo local, poder legislativo local, esteja sendo ameaçado no desempenho de suas atribuições, e aí o presidente da República age mediante requisição desses poderes, ou então hipóteses em que o presidente da República é chamado a atuar por conta de descumprimento deliberado de ordem ou decisão judicial. E aí o Supremo, o STJ e o TSE, dependendo do foco da matéria, se a matéria é constitucional, se ela é infraconstitucional ou se ela é afeita à legislação eleitoral, esses tribunais acabam requisitando que o presidente da República haja para fazer cessar a medida de descumprimento da decisão ou ordem judicial. Então, são 7 incisos listados no artigo 34, para resumir, são 7 incisos listados, mas o procedimento é diferente de acordo com a matéria, de acordo com o inciso que seja tratado pela intervenção. Doutor, quem é que decreta a intervenção federal? Em todos os casos, a intervenção federal ela é decretada pelo presidente da República. O procedimento é sempre um decreto do presidente da República, que, de acordo com o artigo 36, parágrafo 1º da Constituição, vai estabelecer o prazo de duração, o interventor, vai estabelecer as medidas que vão ser albergadas pela intervenção. O que vai variar, de novo, é o tipo de procedimento prévio à intervenção. Se vai ser dependente de uma requisição, de uma solicitação prévia e quem faz essa solicitação. E um detalhe importante, o presidente da República é quem decreta. Mas o Congresso Nacional, na maioria dos casos de intervenção, tem também a possibilidade de fazer o controle posterior desse decreto de intervenção. Então, imaginando uma hipótese, por exemplo, de ameaça estrangeira no território nacional. O presidente da República age decretando a intervenção, mas o Congresso Nacional é chamado a avaliar esse decreto de intervenção para verificar se estão dados ou não os pressupostos. Então, há um controle político por parte do Congresso Nacional, que só não vai acontecer em algumas hipóteses específicas, como, por exemplo, o provimento pelo Supremo Tribunal Federal de representação interventiva. E quais são as novidades da Lei 12.562 de 2011? Essa Lei 12.562 foi a lei que tratou a respeito da representação interventiva. Essa representação interventiva é aquela representação em que o Supremo Tribunal Federal vai julgar pedido do Procurador-Geral da República que trata a respeito de violação por parte do Estado-membro de lei federal, ou seja, recusa do Estado-membro de dar cumprimento à lei federal, ou violação aos chamados princípios constitucionais sensíveis, que são os princípios listados no artigo 34, inciso 7º da Constituição. Esse inciso lista, por exemplo, a forma democrática, sistema representativo, direitos da pessoa humana. Então, nesses casos, o Procurador-Geral da República dá início a uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal, que é a chamada representação interventiva. Ao tratar dessa representação, a Lei 12.562 aproximou muito o procedimento da representação interventiva do procedimento de julgamento das outras ações constitucionais de controle concentrado de constitucionalidade, da ADC, da ADI e da DPF. Ele aproximou esse procedimento. Então, o Procurador-Geral da República faz o pedido ao Supremo Tribunal Federal, há possibilidade agora de deferimento de medida cautelar, se a questão for urgente, se a questão demandar uma intervenção imediata do Presidente da República. O julgamento da representação interventiva tem quórum mínimo de 8 ministros e há necessidade de se dar
procedência ou se julgar pela improcedência da medida pelo voto da maioria absoluta dos membros do Supremo. Então, no mínimo, 6 ministros têm que votar num ou no outro sentido. E o que é interessante é que essa lei 12.562 deixou bastante claro que, nessas hipóteses, o presidente da República não tem discricionariedade para determinar ou não a intervenção. Uma vez que o Supremo Tribunal Federal tenha dado provimento, tenha julgado procedente o pedido formulado na representação interventiva, o presidente da República deve agir no decreto de intervenção. Então, a Lei 12.562, a grande mudança que ela fez foi atualizar esse procedimento, que era regulamentado por legislação de décadas passadas, e ela aproximou do julgamento dos outros processos de controle objetivo de constitucionalidade, do controle concentrado. Explica para a gente, então, qual é a jurisprudência do Supremo sobre a intervenção em casos de não pagamento de precatórios. Essa é uma jurisprudência interessante porque o Supremo classicamente, inclusive isso é encontrado em alguns julgados, como, por exemplo, na intervenção 3124, no julgamento do agravo regimental, que foi relatado pelo ministro Maurício Correia, o Supremo classicamente refreava a decretação ou o provimento de representações, no caso de não pagamento de precatórios, dizendo que se não houvesse a comprovação de uma conduta dolosa ou de uma vontade deliberada de não cumprir o precatório, se o Estado-membro comprovasse que havia limitação de recursos orçamentários, e essa limitação de recursos orçamentários fazia com que o Estado tivesse que dar cabo de outras despesas de igual hierarquia constitucional, o Supremo dizia que não se justificava essa intervenção. Recentemente, o Supremo julgou em 2 ações diretas de constitucionalidade a emenda constitucional 62, que foi a emenda que modificou o sistema de pagamento de precatórios. Essa emenda foi considerada parcialmente inconstitucional, houve uma declaração parcial de inconstitucionalidade, e o que agora está se discutindo na Corte são os efeitos que vão ser atribuídos a essa decisão. Se essa decisão vai ter eficácia retroativa, se ela vai ter eficácia apenas prospectiva, a partir de quando. E é interessante que o ministro Luiz Fux, muito recentemente, agora o processo está parado por um pedido de vista, salvo engano, o ministro Luiz Fux disse, olha, nós precisamos rever a jurisprudência da Corte, porque ao ter dito reiteradas vezes que o não pagamento de precatórios, salvo a comprovação de deliberada vontade de não pagar os precatórios, essa jurisprudência da Corte acabou servindo, ainda que inconscientemente, de forma permissiva para o não pagamento. Então, há uma tendência, há pelo menos uma iniciativa de revisão dessa jurisprudência da Corte para transformar essa jurisprudência em algo numa pressão um pouco maior sobre os Estados, para tentar fazer com que eles efetivamente levem a sério o pagamento dos precatórios. A jurisprudência atual, portanto, é essa, uma jurisprudência bastante refreada, é uma jurisprudência bastante parcimoniosa, mas há tendências, há pelo menos indicativos de que o Supremo Tribunal Federal deve levar mais, deve pressionar um pouco mais estados e municípios para fazer esse pagamento. Como é que funciona a intervenção dos estados sobre os municípios? Olha, a intervenção ela é mais ou menos semelhante. As hipóteses são um pouco mais restritas, elas estão no artigo 35 da Constituição, são 4 incisos. Elas não têm a amplitude dada ao artigo 34, mas elas também cabem em algumas hipóteses retratadas no 34. Não pagamento de dívida fundada, não investimento de percentuais mínimos em saúde e educação, etc., e também nos casos de não cumprimento de decisão, ordem judicial e assim por diante. Essa intervenção de estados em municípios, ela é feita por decreto do governador do estado e essa intervenção vai se dar também com os mesmos contornos da intervenção federal. Também é uma medida excepcional, porque também invade a autonomia de um ente. A discussão sobre se os municípios são parte ou não da federação, mas também invade a autonomia de um ente que é politicamente autônomo. Ela também é feita por meio de decreto, também a nomeação de um interventor, enfim, ela tem um aspecto semelhante, embora as hipóteses sejam mais restritas, mas ela também se dá nesse sentido.